Eba! Vamos para mais uma live da Prof. Ninja. Deixa eu colocar aqui. Hoje a gente vai falar de vários tópicos. Eu acho que eu vou escrever para vocês saberem, assim, tudo que nós vamos tratar. Olha só que legal. Aí eu vou falar sobre as atividades à mão, tá? Quais são as atividades perfeitas para um primeiro dia de aula. Aliás, isso eu falei ontem, né? Mas eu vou repetir, porque tem gente que entra depois. Vou falar sobre quais as atividades com máquina, atividades de upcycle e sobre apostilas. Essa parte é uma dúvida muito frequente das pessoas que eu mentoro, das profs que eu mentoro, se tem que ter apostila ou não. Então, vamos lá. Deixa eu ver o que mais que eu... Acho que era isso. Tá, deixa eu colocar aqui um comentário fixado. Ok. Meninas, então, assim, ó, sobre as apostilas, tá? O que funciona e o que não funciona. Eu costumo classificar sempre as alunas em duas etapas, né? As menorzinhas eu digo abaixo de 10 anos, então de 6 a 10 anos, e as acima de 11, de 11 a 16. Essas já têm um entendimento melhor, tá? Então, eu não faço apostila para crianças bem pequenas. Não adianta. Por quê? Primeiro que elas recém estão aprendendo a se alfabetizar. E aquilo vai ser um... Para elas é muito difícil ler, né? Sabe, eu costumo comparar quando a gente tá aprendendo a dirigir. Não é automático, né? A gente fica assim, ó, pensando, a direção, câmbio, o pisca e não sei o quê. E aí se a mãe do lado fala alguma coisa, diz, mãe, não me desconcentra, não fala comigo. E quando elas estão lendo alguma coisa, elas ficam mais na atenção de formar aquela palavra e terminar aquela leitura. Percebe que uma criança, quando tá aprendendo a ler, ela chega... ela é até cansativo, né? Quando ela termina a linha, ela... sabe? Terminar um parágrafo, então, mais ainda. Só que aí tu pergunta o que tu entendeu disso. Ela não entendeu nada. Então não adianta ter apostila para crianças muito pequenas. O que eu uso? A gente vai fazer um molde, vamos fazer um vestido de boneca ou o corpo de uma boneca, a gente já faz o desenho, eu faço elas recortarem e todas as informações vão ali. Pouca informação, mas tipo assim, ó, desenhar abertura, faz aqui 2 risquinhos e escreve aberto ou abertura, né? Escreve o que é as partes, né? Braço, perna ou bolsa X. E aí escreve quantas vezes tem que cortar cada tecido. Uma vez, 2 vezes. E isso é que a gente tem que ensinar a interpretação de molde, né? 2 vezes, 4 vezes. Por que tem que ser 2 vezes? Por que um saquinho tem que ter dobra? Aí eu digo, né? Vamos fazer aqui e escreve dobra do tecido. Por que tem que ter a dobra? E aí assim elas vão entendendo como é que corta, como é que posiciona. Mas a apostila não adianta. Fecha a porta lá, por favor, que tá vindo barulho. Para as maiores, então, acima de 10 anos, que a leitura já tá mais fácil, né? Já tá, assim, de fácil entendimento. Fecha a porta aí, por favor. Aí eu coloco apostilas, assim, resumidamente, né? Como eu trabalho com história da moda, ali eu coloco muita figura. Muita figura mesmo. Tem que ser rico em imagens para elas entenderem. Como é que era lá na pré-história? Como é que era no Renascimento? No Rococó? E assim eu vou trazendo personagens para que elas gravem, porque tudo tem que ter história, tá? Se for coisas de costura, eu faço uma apostila prévia, assim, de poucas páginas, assim, umas 10 páginas, eu tenho isso preparado, e eu falo sobre, tipos de nó, sabe? E assim elas vão marcando bolinhas, eu faço um checklist e elas têm que pintar, para que elas entendam que nível que elas estão, entende? Eu esqueci de pegar uma caderneta, peraí. Ô, Gabriel! Pega pra mamãe uma coisa! Eu quero mostrar para vocês a caderneta que eu faço, para que elas saibam o andamento, como é que elas estão, é uma autoavaliação. Então elas recebem uma caderneta de notas, que não é que roda, sabe? Peraí. Pai! Acho que ninguém vai me ouvir, eu tô presa aqui com os fios. Bom, vamos adiante.
Então, apostilas, né, tem que cuidar a idade pra gente fazer. E eu gosto de fazer checklist. Atividade com máquina, pá, e elas vão lá e pintam a bolinha. Pega uma pasta, essas pastas que tem ali em cima da mesa de vidro, por favor. Traz pra mãe. Ligeiro, ligeiro, que as estilizetes estão esperando. Uma pasta na mesa de vidro. Na mesa de vidro. É, traz pra mãe. É. Rápido, rápido. Obrigada. Olha só, gurias, eu fiz depois de alguns anos uma... O que tu tá estudando, Ana Amélia? Eu fiz, depois de alguns anos de estilismo, de curso de estilismo, eu fiz um documento para que elas tivessem uma... Assim, para que elas soubessem como é que tá o andamento. Que é isso aqui. É uma caderneta, aqui vai o nome, o ano, porque cada ano elas recebem sempre essa mesma arte. Eu não fico, né, fazendo várias. Então, todos os anos elas recebem essa mesma impressão. Sou eu mesma que imprimo. E o papelzinho mais durinho, imprimo frente e verso. Não vale a pena fazer em gráfica, sabe? Até porque, assim, se eu quiser mudar alguma coisa, eu vou ali e mudo. Ah, design de moda, que legal, Ana. É apaixonante mesmo. E aí, aqui dentro, eu coloco as notas, ó, de março a dezembro. Tem meses que eu começo em fevereiro, dependendo, assim, do carnaval, né? Esse carnaval é muito cedo. Aí eu faço, às vezes, antes. E aqui, as notas, ó. E de excelente. Pena que vocês vão ver tudo espelhado, né? E de excelente, MB de muito bom, B de bom, R regular e de insuficiente. Obviamente, nunca ninguém tirou R ou regular. A maioria tira aqui, ó, E e MB. Só que eu digo, gurias, geralmente vocês vão tirar uma nota MB, que é realmente muito bom. Quando é que ganha excelente? Quando a aluna, naquele mês, é todas as aulas excelente. Todas as aulas. Ela não chega atrasada. Ela traz todo o material, porque isso atrasa, né? Ai, não tem material. Ai, esqueci a minha bolsa. Tá. Aí eu digo, olha, então eu já coloco lá na chamada. Eu dou um pontinho da presença e eu coloco S de sem material, SM, sem material. Quando chega atrasada, eu coloco um Azinho, pra no final do mês eu saber que aquela aluna não é uma aluna excelente. Ou, sei lá, brigou com a colega. Aí vocês vão ter que fazer os códigos de vocês. Mas é difícil, assim, ter brigas, né, com colega. A Debbie que me contou ontem, mas é, assim, muito atípico, né, Debbie? Então, eu coloco essas notas e eu digo, não é pra ficar triste quando vocês tiram MB. Mas, quando vocês tiram excelente, vocês comemoram, porque vocês foram assim, ó, é uma aluna com estrelinha naquele mês. Quem nunca faltou vai ganhar excelente. Se tiver uma falta naquele mês, já não pode ser excelente. O excelente é assim, ó, uau, fiz tudo, memorizei e tal, certo? E aqui eu tenho um controle de faltas, ó. De março a dezembro, e aqui eu coloco uma, duas, né? Uma, zero faltas, ou tu pode escrever nenhuma falta. E aqui é o conceito final. Lá no último dia de aula eu escrevo um parecer do que a aluna foi muito bem e do que ela precisa melhorar. A maioria, assim, ó, eu coloco, melhorar conversas, ou o desenho está ótimo, continue assim. Tenta treinar nas férias, amarrar o cadarço para esse movimento aqui que eu insisto muito, né? E aí uma veio e falou, prof, tu escreveu na minha caderneta que eu tinha que treinar o cadarço e eu realmente, nas férias, eu fiquei treinando e hoje eu consigo amarrar com rapidez. E claro que isso se refletiu nas aulas. Ela hoje consegue dar o nozinho com mais habilidade. Então, assim, é legal a gente dar esse feedback para elas, porque senão fica muito oba-oba. E isso profissionaliza. Esse documento aqui profissionaliza muito o curso, faz até os pais levarem com mais seriedade. Eles veem assim, ó, pô, isso não é uma recreação. Isso é uma coisa séria, né? A gente tá levando pra... Não é pra criança brincar, é pra ela desenvolver. E eu faço questão de mostrar isso também pros pais. Isso aqui não pode perder. Ah, vou ler o que tem aqui atrás, ó. Tem uma série de cuidados. Regulamento, tá? Olha só, pra elas verem que isso aqui é sério, tá? Cuidar o comportamento em sala de aula, de modo a não perder a atenção na professora e não atrapalhar os colegas. Essa frase faz com que elas entendam que também não é brincadeira. Elas não estão indo ali para oba-oba, é para estudar. Mas elas estão indo ali porque elas querem. Então, obviamente, tem que ser prazeroso. Eu tenho que sentir sempre a turma. Se eu vejo que a aluna tá bocejando demais, ou tá se irritando, não sai, o trabalho tá patinando, às vezes eu falo assim, vamos encerrar aqui
e vamos fazer uma outra atividade, depois a gente volta. Mas nada de deixar pra sempre aquilo lá na bolsa dela e nunca mais pegar. Todas as atividades são terminadas. Eu não deixo a aluna ficar sempre começando e não terminando, porque isso aí eu já ensino uma coisa também pra vida dela, né? Que é ter iniciativa e acabativa. Tem um monte de adulto que só tem iniciativa, mas não tem acabativa. Começa um monte de projeto, não termina nenhum, né? E isso se reflete na costura. No momento que eu tô ensinando isso pra elas, elas vão entendendo e elas sabem que projeto a gente pega, tem um início, um meio e um fim. E tem que ter fim, tá? Vão escrevendo aí algumas coisas que depois eu leio, tá, gurias? Outra coisa do regulamento. Controlar as faltas. A assiduidade é importante para que a turma não perca o ritmo das aulas. Eu coloco de propósito essa palavra assiduidade porque eu já tô aumentando o vocabulário delas. E aí eu digo, alguém sabe o que é essa palavra? Ai, não sei. Aí eu explico, assiduidade é quando tu vem em todas as aulas, quando tu é presente sempre, né? Uma pessoa que fica faltando é uma pessoa que não é assídua. Então, assim, elas vão também aumentando o português, né? Elas vão aprendendo a falar bonito. A gente tem que ensinar isso também. Não fica pensando assim, ai, não vou colocar essa frase porque talvez elas não entendam. Tá, mas daí tu vai lá e explica. E aí eu faço elas circularem, puxar uma flechinha e escrever o significado. Porque é óbvio que eu vou explicar. No outro dia, no outro mês, elas vão pegar, vão ler e vão esquecer. Então, elas circulam e escrevem assim, ó, o vocabulário aumenta. E isso faz bem também até pra parte escolar, certo? Ter pontualidade é fundamental para que todos possam usufruir de todo o tempo proposto para as aulas. Por que eu coloquei isso? Eu fui obrigada a botar isso. Porque as alunas estavam chegando sempre atrasadas, chegava às vezes meia hora atrasada, 20 minutos, e isso atrapalha o fluxo da minha explicação. Era um saco. Eu começava, daí chegava atrasada, eu começava de novo, e aí eu pensei assim, ó, não tá certo isso. Quem tem que correr atrás do prejuízo, né, é a aluna que chegou atrasada. Então aqui, eu toco a aula e eu digo, olha, gurias, vocês vão começar a... Quem chega atrasada, vê com a colega, porque a prof não vai voltar. E isso eu também estou ensinando na vida adulta delas. Numa aula de faculdade ou no colégio, o professor não vai ficar voltando. Então a gente não pode ficar assim, ó, sendo muito babá, certo? Estela, quanto eu cobro por mês no curso? Isso aí eu falei na primeira aula, tá? Tá lá no YouTube já. Tem uma playlist que é Prof Ninja. A primeira... Só tem 2 aulas já que eu subi. A aula de ontem vai ao ar amanhã e a aula de hoje vai ao ar depois de amanhã, tá? Daí tu pode assistir e eu mostrei todo o cálculo. Certo? Ana, tu tá trabalhando a acabativa. Isso aí, não, porque a gente não gasta tempo e dinheiro e energia da gente, né? A gente fica só começando um monte de projeto e a gente vê que não tem resultado nenhum, não entra dinheiro, não... Ou sim, ó, tu só gastou dinheiro comprando tecido, não dá, né? Penúltima coisa aqui do regulamento. Lembrar do material de sala de aula é necessário. Lembrar do material de sala de aula. É necessário ter todas as ferramentas para garantir o aproveitamento. Foi outra coisa que eu tive que colocar, outra cláusula, né? Por quê? Porque elas chegavam na aula. Ai, perdi meu projeto, perdi o corpo da minha boneca, perdi a perna. Então... ficava uma coisa assim que eu ficava me descabelando, eu ficava gastando mais material e a gente ficava fazendo as coisas 2 vezes. E isso não estava dando certo, porque me causava uma ansiedade, né, uma coisa ruim. A gente patina no curso, a aluna às vezes não estava nem aí. Então, assim, ó, depois que eu fiz esse documento, as alunas encararam como, poxa, isso aqui é sério. Eu nunca mais tive esse problema, sabe? De, ai, perdi as minhas coisas, ai, minha mãe arrumou a pasta, não sabe onde tá. Não, porque assim, perdeu. Bom, então agora tu vai dar um jeito, tu vai tentar ver como é que faz de novo, pensa aí. E eu falo isso antes, sabe? Eu chego e digo, gurias, nós vamos fazer uma peça que tem muitas coisinhas pequenas. Vai ter cabelo que vai dar pra perder, vai ter a cabeça, os membros. Quem perder vai ter que ou pagar uma taxa, tipo assim, R$1, uma taxa bem simbólica, ou vai ter que fazer sozinha depois. E eu não tenho mais tecido, o tecido tá contadinho. E aí elas começam a cuidar, sabe? Elas, costura aqui, já coloca na bolsa. Elas precisam ter essa responsabilidade com o material, tá? Ana, eu não esqueci da calça, eu preciso gravar. Eu sei, falta só um takezinho, que é a parte do molde, mas o resto tá tudo gravado, tá?
Isso é muito importante, deveria ser matéria de escola acabativa. É verdade. Tem escolas que só ensinam português, geografia, matemática e esquecem dessa parte humana, né? Eu acho também primordial. Então, chegava uma aluna sem material, sem sacola. Não trouxe minha sacola. E eu digo, olha só, se tu chega no balé sem malha, tu fica sentada assistindo a aula. Tu não pode fazer. Se tu vai pro futebol sem a chuteira, tu fica prejudicado. E aí não é justo comigo que eu ficasse lá me descabelando, pegando mais outros materiais e tentando improvisar. Então eu dizia assim, olha, quem chegar sem material vai fazer um desenho. Não podia fazer nada, não trouxe material, sabe? E vai se atrasar, e vai tudo. Então, eu falo isso pros pais. Ela precisa trazer tudo. Claro, eu não posso jogar toda a responsabilidade na criança, né? A criança de 6 anos, 8 anos, não vai lembrar, assim, de tudo. Mas é que já aconteceu de ter mães que vão lá, vamos arrumar aqui a tua pasta, e ela pegar... Já teve uma mãe que, sinceramente, ela jogou fora todos os desenhos da filha, de um ano pro outro. Vamos fazer uma limpa. Jogou fora. Só que a gente faz uma linha de tempo toda bonita. Começa na pré-história, vai pra Grécia, Egito, sabe? Pré-história, Egito, Grécia. Tudo bonitinho. Até chegar nos dias de hoje, pra criança ver a evolução, assim, do desenho. Jogou fora. Eu falei, bom... Jogou fora até o que era importante, sim, o gabarito do corpinho, que a gente copia, o corpinho que elas mesmas construíram. Então, tu vai ter que fazer um novo gabarito, sabe? E eu tive que conversar com a mãe pra isso, porque não dá, eu preciso ter esse material, né? É material de aula, tá? E o último aqui do regulamento, prestar atenção no que diz a professora evita que ela tenha que repetir os ensinamentos em todas as aulas, por isso, memorize. Aí, assim, olha que legal. Atenção, esta caderneta é o seu documento. Esteja com ela sempre, para que não seja necessário emitir uma nova ao custo de R$5. Se perdeu o documento, temos que fazer uma nova, solicita lá na secretaria. Hoje eu já tenho a secretaria, mas senão eu digo solicita, por e-mail a mãe me pede e custa R$5. Este papel aqui custa R$5, porque eu preciso tinta colorida, eu preciso parar, fazer... cortar, eu tenho na guilhotina, eu preciso lá olhar as notas antigas, né, colocar aqui tudo certinho. Então, leve a sério, isso aqui é um documento. Documento de identidade também tem segunda via, tem custo de segunda via, né? Aqui também. Falo bem assim, pra elas verem que é sério. Tá, gurias? Crime jogar fora os desenhos. Pois é, eu fiquei bem chateada com essa mãe. E essa era a que queria que a filha virasse uma costureira profissional, que eu falei nas outras lives. Loja Beatnik! Você por aqui, que legal! Ai, que saudade de ti! Então, apostilas já passamos, tá? Como é que eu faço assim, ó? Como é que eu introduzo a estrela da aula, a máquina de costura? Porque é a parte que elas mais querem, né? E também supre aquela ansiedade das mães. Então, eu digo na primeira aula que a gente não vai começar fazendo máquina, primeiro costuras à mão, elas precisam ter esse movimento bem, né? Saber pegar na linha e na agulha e entender como é que faz a costura de maneira profissional. Aí eu mostro toda a minha técnica, que não adianta a gente ficar fazendo da maneira que a avó nos ensinou, porque, em geral, as vós, elas prendem a agulha, né? Elas enfiam a agulha dobrada, a linha dobrada na agulha e dão um nó. E isso deseduca a criança. A criança fica só pegando no corpo da agulha e não no bumbum da agulha. Porque o certo é pegar na bunda da agulha de maneira que prenda a linha também. E aí elas ficam sempre segurando só na agulha e quando puxa, Sora, caiu! Eu digo, pois é, lembra que a prof te ensinou que tem que segurar no bumbum? Agora tu vai passar trabalho um pouquinho, tenta 3 vezes. Se não der, aí a prof vai. E aí elas ficam lá. Às vezes consegue, às vezes eu tenho que interferir, tá? As alunas passam de ano, por exemplo, cada ano é um assunto novo, uma nova turma, ou tem um tempo de duração e acabou. Quando vocês vão começar, gurias, tá? Com crianças, vocês que vão fazer somente costura criativa, vocês podem fazer um cronograma de coisas assim. Primeiro, uma necessaire, um estojinho, um saquinho, que não usa zíper nem nada, tá? Depois, uma capa de almofada. Depois, uma outra coisa. Coisas bem costura reta, que não tenha curva, nem zíper, nem casa de botão, nem nada. Peguem o repertório de vocês, o que vocês sabem fazer, assim. Aí,
eu sugiro que vocês entreguem um checklist, assim, né? Com as bolinhas. Atividade de capa de almofada, saquinho, não sei o quê. Vejam aí o que vocês sabem. Depois vocês me contem o que vocês fazem, que é legal a gente ter essa troca. Depois pode colocar um outro nível. Ah, agora é o nível que já tem coisa com zíper. Aí ela vai primeiro aprender a pregar um zíper como um invisível, assim, num retalhinho, e coloca numa pasta, sei lá, leva pra casa. Depois ela vai fazer uma atividade que tenha realmente que colocar o zíper. Aí pode ser um estojo pro colégio, sabe? Pode ser uma necessaire, alguma coisa assim. Depois, aí outro nível. Aí, sei lá, casa de botão. Acho que o zíper pode ser pra depois. Coloca a primeira casa de botão. E aí, pregar botão, mostra os tipos de botão. Tem o botão com pé, que é aquele que não tem furo nenhum, né? Só tem um pezinho embaixo. Tem 4 furos, 2 furos. Faz elas pregarem esses botões. E aí tu vai fazendo níveis diferentes, tu pode setorizar. O meu curso dura 4 anos. É como se fosse uma mini faculdade de moda. As alunas chegam, elas aprendem todas as áreas, né? Estilismo, costura, história da moda e desenho de moda. O meu checklist tem um pouco de cada coisa. E por legenda. Pena que eu não tô com as coisas aqui, gurias, não tá tudo na Estilizou, não vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu boto assim, cada letrinha, cada coisa eu coloco com uma legenda. Ah, o que tá escrito em roxo é atividades de costura. O que tá escrito em cinza é atividade de desenho. O que tá em rosa é história da moda, sabe? E elas têm uma apostila considerável, assim, é uma apostila grossa, de umas mais de 50 páginas. E ali porque ali é a história da moda. Ali eu dou mesmo para as de 6 anos, mas aí eu me guio mais pelas figuras, eu não fico mandando elas lerem. E eu também sinto a aula, né, gurias? A gente tem que ter esse feeling de prof ninja. Viu que tá assim, ai, a aluna não tá gostando, não tá feliz, muda a atividade. Sempre faça isso. E às vezes eu pergunto, gurias, hoje vocês estão a fim de quê? De costurar, de desenhar ou de ouvir alguma história da moda? E aí elas falam. Se tá ali em discordância, não tem problema. Às vezes é bom que uma fique desenhando enquanto eu conto um período da história para elas. Porque, de repente, uma é iniciante, ela tá no período história pré-história, e a outra tá no período renascimento. E eu não consigo falar 2 histórias ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu misturo tudo. Uma tá fazendo história da moda, a outra tá desenhando e a outra tá na máquina. Eu misturo porque assim eu consigo fazer uma dinâmica melhor. Não precisa todo mundo estar junto de todo mundo. Te desprende disso, sabe? E isso também é uma coisa boa de tu falar em discurso pra elas. Ó, gurias, vocês podem... talvez vocês comecem juntas, mas lá pelas tantas, umas vão ter que desmanchar, vão se atrasar. As outras vão ser mais rápidas e tá tudo bem. Cada uma no seu ritmo. Costura é assim e a vida também é assim. Certo? Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Tá, é isso. Respondi tua pergunta, Fifi bagunceira. Tá. Claro que assim, ó, vocês não precisam falar que se vocês vão fazer costura criativa, não precisa ter esse tempo, 4 anos, não tem muita coisa, é uma coisa muito extensa, né? Nossa, 4 anos, a mãe fica assim, poxa, eu não quero deixar minha filha 4 anos aqui. Eu também não obrigo as crianças a fazerem 4 anos. Eu digo, se quiser terminar o curso de estilismo completo, é 4 anos. No último ano, a gente faz um projeto de coleção, como se fosse estilista mesmo, profissional, e onde a gente pega inspiração, tema, cartela de cores, e elas vão criar uma coleção e a gente faz o desfile. Sabe? É bem completo, assim. E essas crianças depois, elas ficam adolescentes e vão pra faculdade de moda e é tão lindo. Que daí elas falam, ai, Elisa, eu aprendi já isso tudo, claro, de uma maneira resumida, de uma maneira mais lúdica, mas elas revivem, elas se lembram de mim, sabe? É tão bom. E elas têm mais facilidade, né? Porque elas já tiveram tudo isso. Essas lições tem em algum lugar salvo que eu possa ver depois, pois cheguei atrasada. Tá tudo no YouTube, tá, Silvana? Pode... Essas lições, essas lives. Sim, pode ir lá no YouTube, já tem 2 aulas liberadas, tá? No total são 4 aulas. Vocês podem ir lá assistir. E, gurias, quem for lá no YouTube
Comenta, escreve algum insight que teve, alguma ideia, ou o que mais gostou do tema, porque isso é muito importante pra mim. Eu peço muito esse feedback de vocês. Escrevam, até assim, até no Insta mesmo, né? Ai, adorei a parte tal. Pra eu entender o que tá sendo mais útil pra vocês, porque assim eu consigo modelar as próximas aulas de maneira mais assertiva pra vocês, tá? Depois de me formar, posso pensar em algo assim. Claro, Ana, exato. Esse pode ser o teu diferencial, sabe? Eu falei na primeira aula, a gente tem que ter um diferencial. O meu é que, primeiro, eu sou pioneira nesse ensino de moda para crianças, né? Porque ensinar costura, tem aí as lojinhas de artesanato no sótão lá, eles ensinam costura, projetinhos. Segundo, é uma turma só de criança, sabe? Não é misturado. Eu, quando comecei, era um monte de vovozinha e eu me sentia deslocada. E eu ficava lá aprendendo a fazer tricô e não sei o que, sabe? Eu não sabia muito o que conversar. Era uma vovozinha pra ensinar e um monte de vovozinha de colega. Mesmo assim, eu gostava, porque eu gostava de aprender, mas quando eu ia conversar, não tinha o que falar. Era outro mundo, sabe? Então, tu ser recebida, assim, e tá todo mundo ali no mesmo barco, na mesma faixa etária, que gosta das mesmas músicas, que a gente coloca músicas. Eu digo, o que vocês querem ouvir? Ah, é Katy Perry. Eu não sei o que elas gostam, né? Eu tenho 36 anos, claro que eu já tô em outra vibe. E aí elas vão, Shakira. Tá bom, vamos costurar ouvindo Shakira. Quando que numa turma de vovozinhas a gente ia costurar ouvindo Shakira, entende? Então, tu pode pegar esses diferenciais assim, olha, é uma turma única só de crianças, ou é uma turma de mães e filhas, isso vale muito também, pode ser um diferencial, sabe? O teu espaço ser colorido, ser bonito, é outro diferencial. É diferente do que... Eu já frequentei de tudo, sabe? Eu já fiz aula nos fundos da loja, assim, ó, sério. Tudo muquifo, no meio de caixas de estoque, de caixas no estoque, horrível, horrível. Então, tudo isso tu tem que pegar de diferencial, sabe? E eu sempre boto pros pais que eu tenho essa experiência. Olha, eu tenho 36 anos e metade da minha vida eu dou aula para crianças. Então, eu realmente, a criança, se ela chegar aqui, ela vai aprender. Eu falo isso. Ela não vai só aprender, como ela vai amar essa área e vai descobrir um novo dom. Então, eu boto isso e eu falo com muita certeza, porque eu sei o trabalho que eu presto, sabe? E isso, gurias, vocês têm que ter na mente de vocês. O trabalho de vocês é maravilhoso. Não é qualquer pessoa que faz, sabe? E ter essa paciência de ensinar uma criança, tu tem que ter uma linguagem muito bem desenvolvida, sabe? Tu explicar para um adulto e explicar para uma criança é diferente. E tu ver o entendimento deles também é diferente. E quanto mais aula tu vai dando, melhor tu vai ficar nisso aí, tá? Você é muito generosa, grata pelas dicas. Que mais que escreveram? Isso, tá. Deixa eu falar então como é que eu apresento a estrela da aula, que é a máquina de costura. Eu digo assim, gurias, a máquina pode ser perigosa, mas ela é a nossa amiga. Aí, na aula de ontem, depois vocês vão olhar lá no YouTube, vocês vão ver o jeito que eu mostro, assim, que a máquina realmente pode furar o dedo, tá? Voltem lá que eu não vou ficar repetindo. E eu tento mostrar cada peça da máquina, eu dou um nome que elas decorem, sabe? Então, assim, na hora de passar a linha, na primeira, pena que eu tô sem máquina aqui, essa quarentena tá me deixando louca. Essa passada inicial, a gente tem que fazer assim, né? Conforme a máquina, a minha é assim. E eu digo, gurias, isso aqui, ó, é igual passar fio dental no dente. Lembra quando vocês comem um churrasco que vocês têm que fazer assim? Então, é a mesma coisa. Pum, passa aqui, tá? Depois, tu vai seguir aqui, eu tenho os números. Algumas máquinas, essas mais atuais, têm a sequência. Então, tu vai seguir, ó. Número 1, 2, 3, aí tem o passo a passo. Aí, tu vai passar por esse coisinha aqui que chama estica-fio. Por que que ele estica fio? Porque ele faz assim, aí eu mostro a função, tá? Quando chegou aqui embaixo, tem um espiral. Aqui é o rabinho do porco. Não esqueçam do rabinho do porco, só que tem um lado pra fazer. Tenta fazer pra um lado e tenta fazer pro outro, pra tu mesma descobrir qual é o lado certo. Eu não dou pronto. Eu não digo, ó, é pra direita, é pra esquerda. Pra elas, direita e esquerda, criança nem sabe. Ainda mais mulher, né? Dizem que mulher tem problema com direita e esquerda. Eu tenho. E aí eu falo, tu vai descobrir no rabinho do porco qual é o lado certo. E eu não falo o resultado, né? Faz aí, o que tu acha? Aí ela faz pro lado que trava.
Tu acha que esse tá certo? Daí ela vê que não passou. Não, prof, aqui tá trancando. Boa, tá trancando. Então faz pro outro lado, gira tudo, né? Distorce e vaza aí. Aí ela faz ali e vê que passa. Ah, é pra esse lado. Muito bem. Então tu, sozinha, tu vai memorizar o lado certo de passar no rabinho do porco. Vocês sabem o que é o rabinho do porco? Que eu digo, a máquina de vocês tem um espiralzinho. A Facilita 2918 tem. A minha Singer Preta Porter, eu acho que tem também. E depois tem que fazer mira. Como é que a gente decora o jeito que vai colocar o buraquinho da agulha? É como se a gente quisesse apontar o dedo. Então a gente aponta lá para a parede. Geralmente a máquina tá numa parede, né? Ou para a janela. Então fazendo assim é o jeito que a gente enfia. Tu pode dar uma olhadinha aqui, nananã. Cuida se a linha tá muito descabelada, tu tem que cortar. Daí eu dou técnicas também, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Isso eu dou no curso Prof Ninja. Olha só. Aliás, o Prof Ninja, gurias, deixa eu só fazer minha propaganda. Encerra amanhã as inscrições ou até... Amanhã é sexta? Isso. Encerra amanhã ou até preencherem as vagas. Tá acabando, tá? Porque eu não abro muitas vagas. E lá eu ensino dicas de como enfiar a linha na agulha em 1 segundo. Vou dar uma prévia aqui. Quem quiser se matricular, aproveita porque tá com 90% de desconto por causa da quarentena. Depois vocês nunca mais vão ver esse desconto na vida. É sério. Eu tô fazendo isso porque eu também quero ajudar todo mundo. Mas eu também preciso sobreviver, né? Então, assim, a linha está aqui, tá? Aí, se a gente vem com a tesoura e corta assim, ela vai formar vai cortar normalmente. Se eu corto assim na diagonal, eu formo uma microponta. A linha, mesmo que ela seja muito milimetricamente pequena, ela vai formar uma pontinha. Então fica mais fácil de enfiar em qualquer buraquinho, certo? Não sei nem costurar ainda e já tô sonhando em ter uma turminha de crianças para ensinar. Sonhar não custa nada. Claro, Josilene! Aprende bem a costurar. Nas aulas anteriores eu falei, só vai ensinar quando tu já souber bem, tá? Não venha querer ensinar uma peça que tu não tem certeza. Tudo que vocês forem ensinar tem que saber de cor e salteado, de olho fechado, assim, ó. Vai, eu sei fazer tal coisa assim, sem consultar nada. E aí vocês vão conseguir ter sucesso nessa aula. E mesmo assim, quanto mais vezes vocês ensinarem, melhor, porque vocês vão ver a linguagem de vocês, ela vai se adequando e vocês vão prevendo o erro da aluna, sabe? Hoje eu sei, quando eu entrego material para as alunas, conforme a atividade, eu já sei, ó, vocês vão fazer assim, 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 não pode fazer assim, assado. Já esse meu discurso já prevê o erro e a frustração. Eu evito que elas fiquem frustradas, porque eu sei que vai acontecer determinada coisa conforme o passo a passo, entende? Gurias, e se vocês querem pegar prática com isso, peguem uma criança na família, comece a ensinar, fala assim, quer fazer uma flor de tecido? Vem aqui. E aí vai lá, ó, e mostra. E aí a criança vai ver, tu vai vendo todos os erros da criança e tu vai memorizando, entendeu? Davi tá do lado jogando videogame, ouvindo a live. Perguntou, mãe, ela ensina crianças? Que legal, se morássemos em Porto Alegre eu queria ir. Ai, que amor! Um beijo, Davi. Oi, Grace. Ó, minhas alunas entrando. Rola de comprar de uma vez. Quando finalizar o Ninja da Costura, começar o Prof Ninja? Como assim, Josilene? Comprar de uma vez? Compra logo o Ninja, tá? Assim, ó, o Ninja, gurias, o Ninja da Costura, vocês têm 12 meses para assistir. Não venham com a desculpa de que vocês estão sem tempo, porque essa não tá colando agora. E também não venham com a desculpa de que não tenho máquina e vou deixar para assistir depois. Porque daí o depois pode nunca mais chegar, porque vai voltar a nossa rotina vezes 2 ou vezes 3. A gente vai estar tudo louca. E aí vocês vão falar assim, ai, agora tá acabando o meu prazo, já passou 1 ano e eu não assisti. E aí, pra assistir de novo, tu vai ter que pagar o preço normal, que é 498. E não vai ter choro, gurias. De verdade, eu não vou fazer essa promoção de novo. E o que tu pode fazer? Não tenho máquina. Ok, compra. Tem um monte de aulas teóricas ali. Teóricas no sentido assim, estruturar o meu negócio, qual é o nicho de atuação, como é que eu vou me diferenciar. Tem uma aula sobre diferenciação, que eu falo sobre isso. O que tu pode pegar para ser diferente? Quando tu é diferente, o cliente não te compara com outro e ele não vai pelo mais barato, ele vai em ti.
Tu entendeu? Eu tenho certeza, eu tenho um monte de pais que eles pagam o preço que for para as crianças terem aula comigo, porque eles não vão querer fazer com outra. Ah, eu digo, tá bom, quer mais barato? Pode ir lá, tem outras escolas de costura para criança. Vai lá, é num muquifo, é uma vovozinha dando aula, é uma linguagem nada a ver. Eu tenho certeza, sabe? Eu sei, então, eu achei outro lugar mais barato. Bom, vai. E já aconteceu de irem no mais barato e depois o que aconteceu? Voltaram na Estilizou. Sabia? Porque eu sei a qualidade do meu ensino, entendeu? Então tem que saber se diferenciar. Lá no Prof. Ninja tem essa aula. Ops. Pelo preço que tá, gurias, vale muito a pena tu só comprar para assistir essas aulas teóricas. Outra coisa, tem essas aulas de costura à mão, que são as minhas primeiras que eu dou aula para criança. Quem quer ser uma prof ninja tem que ir lá assistir essas. Eu mostro assim, ó, fazendo florzinha de fuxico, pregando botão, tudo isso é a mesma matéria que eu dou para as crianças. Então, se tu quer ser uma prof ninja, vale comprar esse, tá? O curso Prof Ninja é o mesmo que o Ninja da Costura? Não, Silvana. Prof Ninja é essa maratona aqui que eu tô fazendo, tá? E ele ainda não foi gravado. Eu estou ainda modelando ele, tô fazendo um roteiro, tá tudo bonitinho, mas eu ainda preciso sentir ele, como é que a minha linguagem, né? Eu preciso testar a minha linguagem pra ver, por isso que eu peço feedback de vocês. Porque eu ficar aqui falando com uma câmera, eu não sei se vocês entenderam tudo ou não. Por isso, assim, ó, vai lá no YouTube, tem uma playlist, depois ela vai estar toda completa amanhã. Depois de amanhã. Vai estar com as 4 lives lá, porque eu comecei segunda, né? Foi segunda, terça, quarta e quinta. Tá na íntegra, sem cortes nenhum, tá tudo ali. Assistam e conforme vocês forem tendo insights, gurias, me deem esse feedback, escrevam, porque eu preciso, entendeu? E assim eu vou modelando esse curso que vocês tanto querem, que é o Prof Ninja, entendeu? Mas o Prof Ninja, o ideal é comprar de uma vez, deixar parado aguardando finalizar o Ninja da Costura. Não, o Prof Ninja ainda não está pronto, tá, Josilene? Agora que eu tô lendo isso aqui. E se eu demorar um ano pra fazer o Ninja da Costura, o Prof Ninja continuará valendo? O Prof Ninja eu ainda vou lançar, certo? O das bainhas, Ana Amélia, é comigo e com a professora Silvia. Foi ela, a professora Silvia, ela é a prof dos adultos e ela que criou esse curso. É sensacional. É Ninja das Bainhas. Tá R$ 68. E gurias, esse aí é pra ganhar dinheiro fazendo todos os tipos de bainha. E eu vou te dizer, se tu fizer 3 bainhas, tu paga o curso. Porque as bainhas estão em média aí R$ 20, né? 60 pila. Tá, mas vai faltar R$ 8. Então, se tu fizer 4 bainhas, tu paga o curso e ainda lucra. Ensina 9 ou 10 tipos de barras, agora eu nem me lembro mais. Mas é completíssimo. Bainha reaplicada jeans, bainha dupla, bainha simples, bainha lenço, bainha italiana, variação da bainha italiana, bainha galoneira, não vou lembrar de todas. Dicas de como fazer bainha na calça flare, porque não é fácil. Tu tem aquela calça mais boca aberta, né? Mais larga. Como é que tu vai fazer uma bainha? Porque vai sobrar pano na hora que tu vai encurtar. Tu pega uma cliente muito baixinha, tu tem que tirar um tantão assim. Como é que faz? Como é que faz bainha na calça skinny? Que ela é bem afuniladinha assim, então, né? Tem que cuidar isso. É muito completo, um curso bem rapidinho. Mesmo que não tenha máquina, gurias, pode comprar, porque tem essa parte toda assim de marcação de bainhas, sabe? E é um curso bem rápido e assim, ó, tu termina ele em 2 dias, acho que tu termina. Se tu sentar ali, talvez em um dia, se tu sentar, o conteúdo dele tá bem resumido. Eu fiz questão de fazer ele bem pocket, sem enrolação, sabe? Tem, assim, as aulas de introdução, que são umas 3, depois ali, bainha tal, bainha isso, aquilo, né? E pronto, aí tu vai aprender. Foi filmado com um cameraman profissional, que ele dá zoom bem certinho ali, tá, sabe? Tá lindo, a qualidade dele é muito boa, tá? Vamos ver, deixa eu ver as perguntas aqui, vocês estão com bastante dúvidas, tá? Das bainhas, então já respondi. Sobre ensinar uma criança próxima. Eu acabei de comprar uma máquina caseira, tô com o maior xodó com a máquina, ainda aprendendo a ter intimidade básica com ela. E minha filha de 8 anos. Ótimo! Segue, vai com a tua filha. Ontem, Josilene, na live de ontem, que ela vai ao ar amanhã no YouTube, tu vai ver que uma pessoa me fez a mesma pergunta e eu dei muita dica sobre tudo que pode fazer com assim, filha, sobrinha, neta, tá?
Só pra ver se eu entendi, só pra ver se eu entendi, comprei o curso certo. O Prof Ninja, então, não está à venda ainda, né? Isso. O que está à venda é o Ninja da Costura, que eu ensino a mexer na máquina do zero, absoluto zero. Aulas teóricas sobre como desenvolver o teu olhar de ninja para as oportunidades e tu sabe fazer o teu negócio ganhar dinheiro. E coisas de costura à mão. Esse é o Ninja da Costura. O Ninja das Bainhas é esse que ensina 8 ou 9 tipos de 9 ou 10 tipos de bainha, tá? Fica querendo mexer também, fico com ciúme danado, mas tô ensinando ela a manuseá-la, tentando deixar o ciúme de lado. Eu também tinha ciúme da máquina, hoje eu sou ok. E pra quem como eu não quer trabalhar com outros concertos, pode fazer só bainhas. Exato, pode fazer só bainha, Ana. Tu pode, e isso pode ser o teu nicho. Tu pode falar assim, concertos, especialista em bainhas. Ao invés de tu falar só bainhas, só é muito pobrinho. Tu fala assim, costureira especialista em bainhas. Olha como muda. A pessoa que lê isso num folder, numa placa, sei lá onde é que tu vai te divulgar, ela olha aquilo e ela diz, uau, ela não vai estragar minha calça. Que às vezes já acontece, né, da gente entregar uma coisa e estragar a peça. Entendeu? Então, assim, a linguagem que tu usa é muito importante, como tu te vende. Tá? Ok. Vamos ver. Então, eu ensino essa parte da máquina, voltando lá, como introduzir a estrela da máquina, que é a máquina de costura. Então, já falei como apresenta de modo lúdico. Tem que ter uma linguagem divertida para cada função e nome das peças, tá? Importância de ter cautela quando o aluno apresenta insegurança. Tem alunas que vão ter medo de pisar no pedal. Elas vão falar assim, ai meu Deus, ai Sora, eu tô com medo. E aí eu já antecipo, eu digo, gurias, quem tem medo não precisa mexer agora. Vai ficar só aqui pertinho da máquina olhando a colega. A colega vai ficar acelerando e vocês vão olhar. E a prof, eu fico na parte ali da agulha. Elas ficam só do ladinho, assim, ó, ou senta do lado. Se é muito pequenininha, eu tento adaptar, boto num banquinho pequeno, sabe? Eu boto num banco, daqueles banquinhos mochinhos, sabe? E eu coloco a máquina numa cadeira. E aí, elas vão só treinando a aceleração. Isso aí é importante até pra dirigir, né? Quantas vezes a gente apaga o carro quando vai fazer autoescola? É normal. E eu falo, ó, tu vai acelerar e é normal que dê um solavanco. Antecipa o erro, lembra? Tu vai dar um solavanco, mas não tem problema. Se não der solavanco, melhor ainda. Daí elas já vão e elas não se assustam. Se deu solavanco, elas no máximo vão se assustar pelo barulho, mas não vão achar assim, estraguei, meu Deus, e agora? E eu também falo, ó, a gente não pode ficar triste se quebrar a agulha. Vai quebrar. Em algum momento as agulhas quebram. É assim. Não pode culpar ninguém, né? A agulha quebra. E eu falo, ó, isso eu falo até pras adultas. Guria, se quebrarem a agulha, beleza, só me levanta a mão aqui e eu vou lá e vou trocar, tá? E aí eu digo, vamos lá, vamos começar a acelerar. Elas começam pisando e eu vou falando onde é que tá bom. Essa parte, essa aceleração tá muito devagar. Tu pode apertar um pouquinho mais. Aí, às vezes, elas apertam, dão aquele solavanco. Ó, diminui. Então, elas vão sentindo. Quando elas acharem o ponto, ali tu tem que frisar. É esse ponto. Muito bem. Continua assim. E uma coisa, isso eu ensino até na aula de adultos também. O que não pode fazer? Acho que eu até gravei isso no Ninja. O que não pode fazer no pedal? É ficar assim, ó. Vu, vu, vu. Porque senão a gente fica assim. E é igual o passageiro no ônibus. Tu fica fazendo assim, o motorista fica fazendo assim, e chega uma hora que os passageiros vão vomitar. E isso causa um ponto feio. Então, eu explico que tem que achar o ponto e manter o pezinho ali. O tecido acabou, aí eu faço elas levantarem, né? Levanta lá o calcador. Ah, onde é que levanta? Na alavanca aqui e tal. Eu vou usando essa linguagem. Levanta o calcador, baixa a agulha, sempre para elas gravarem o vocabulário certo que é, tá? Ou, se tu tiver uma outra dica, assim, de lúdico, também vale. Então, agora parou, tira o pé do pedal e levanta o calcador. Ah, o calcador onde é que é? No volante? Não, é aqui, tá. Aí elas vão. E assim elas vão fazendo, treinando, pegam um tecido pra rabiscar bastante. Depois eu digo pra brincar no zigue-zague, entendeu? E assim elas fazem. Depois, aí aluno tá inseguro com medo. Aí eu pergunto. Aí a do lado já ficou mais segura.
Ai, acho que eu tô gostando. Quer encher uma bobina? Então, vamos lá, a gente enche uma bobina, que a bobina isola, né, o movimento da agulha. Aí elas ficam lá olhando com aquele olhar de hipnotizadas e vão naturalmente perdendo o medo da máquina. Mas assim, ó, pela minha experiência, a minoria das crianças é que tem medo de máquina. A maioria chega com aquela sede e pra elas é um brinquedinho novo, tá? Essas dicas valem ouro. Ai, que bom, gurias, que vocês gostam. Adorei a dica do sol, linguagem é super importante. Fazem toda a diferença. Que bom, gurias, que vocês gostam. Vocês estão inscritas no canal do YouTube lá da Estilizou. Depois que eu encerrar essa live, vocês vão lá, hein? Digita lá no YouTube, Estilizou e se inscreve. Falta bem pouquinho pra chegar em 17 mil. Vamos ver o próximo. Eu coloquei assim, ó. Não exija perfeição. Não exija. Nem de adulto eu exijo perfeição. Porque quem é muito perfeccionista sofre. E o perfeccionismo é legal, mas ele tem que ter um limite. Porque depois, se passar do limite bom, ele vira sofrimento, tá? Pra qualquer idade, adulto e criança. Então, assim, ó, elogie. Eu botei bem assim, ó, elogie. Aluno que se sente capaz acredita mais em si próprio. Isso é muito importante, tá? E eles levam isso depois, isso imprime uma coisa poderosa no cérebro e elas acreditam em si e se tornam pessoas mais confiantes, tá? É assim que a gente desenvolve a confiança de uma criança. Alguma criança se furou na máquina da sua aula? Olha, uma vez. Em todos esses anos, uma vez. Foi assim, ela botou realmente o dedo onde eu expliquei que não podia. Ela meio que deu uma bobeada ali, sabe? Só que deu sorte de ter pego só a carninha, assim. Não foi aqui, sabe? Foi só... Ela tinha uma mãozinha mais gordinha. Foi só um... Sabe quando a gente consegue cortar com um alicate de unha aquela pelezinha morta? E aí ela chorou, claro, porque ela ficou assustada. Ela ficou assim, ai meu dedo, Sora, meu dedo. Quando eu olhei, a agulha tinha pego assim. Aí eu, tá, calma. Eu levantei a agulha, tirei, né? Aí eu mandei ela lavar, ela deu uma chorada e band-aid e ela não ficou traumatizada, sabe? São coisas, eu expliquei tudo isso aí na aula de ontem, se eu não me engano, tá? Vai corre lá que tá no YouTube. De ontem ou de ontem, já tô até perdida, mas eu falei sobre essa coisa de criança se machucando, tá? Deixa eu ver que horas são, gurias. Gurias, temos mais 12 minutos. Vocês sabiam que o Instagram corta a live com 1 hora, né? Deixa eu correr aqui com a minha matéria. Tá. Atividades de upcycle, gurias. Upcycle é reciclagem. Como é que a gente ensina isso para as crianças? Antigamente, se a gente pegava materiais reciclados, antigamente que eu digo quando eu comecei ali, quando eu tinha uns 18 anos, e eu falava, isso aqui é material reciclado, não era tão chique, não era tão legal, era assim, estamos usando coisa velha. Hoje é o máximo a gente mostrar para as crianças que a gente tá usando materiais de reaproveitamento. Por quê? Porque hoje tá essa consciência ecológica, esse ambientalismo, né? Isso é uma macro tendência que só tende a aumentar e eu acho isso super positivo. Então, quando tá acontecendo uma macro tendência no mundial, né? Não é assim só numa cidade ou num estado ou num país, isso é mundial. Nada mais justo do que a gente trazer isso para as nossas aulas. E como é que a gente ensina isso para as crianças? Porque elas ainda não têm essa ideia de poluição. Ai, como assim? Costurar polui. Então eu introduzo isso vocês podem assim, ó, leiam alguma notícia, alguma manchete sobre moda e poluição. Vocês vão ler alguma coisa de adultos e aí vocês vão resumir na cabeça de vocês e tentar transportar isso para uma linguagem infantil com ludicidade, tá? Com uma coisa que elas entendam. Como é que eu faço? Bom, li lá, a moda é a segunda indústria que mais polui no mundo. Só perde para a agropecuária. Aí tá, tu lê aqueles dados, aqueles números, não precisa trazer números para elas, que elas não vão entender. Aí tu vê assim, poxa, costurar polui. Por quê? Porque quando a gente recorta alguma coisa, né, quando a gente vai confeccionar, sobra tecido. E essa sobra de tecido vai pro lixo, vai parar em aterros sanitários que uma hora vai pro mar. Mais cedo ou mais tarde, passa ano, vai acabar indo. Então olha como é que eu chego pras crianças. Falei assim, gurias,
Vocês sabiam que isso que a gente está fazendo é poluente? Como poluente, Sora? Como assim, prof? A gente só tá fazendo uma boneca. Pois é. Quando a gente costura uma roupa, quando a gente compra roupa, tudo isso teve um preparo por trás. Olha só, a gente pegou um tecido e a gente cortou uma cabeça de boneca, que é um círculo. Essas 4 pontinhas que sobraram, dá pra fazer alguma coisa? Ah, não dá. Pois é, a gente joga fora, né? A gente coloca lá nesse cesto de retalhos. Só que o cesto de retalhos não é igual um cesto de papel picado que a gente pode jogar num negócio que tritura, joga água e volta a ser papel. Esse cesto de retalhos não existe uma máquina que une eles. Não é que nem metal, uma tampinha de garrafa de cerveja, né? Uma tampinha de metal, a gente joga lá num negócio que esquenta, altíssimas temperaturas, mexe tudo e depois ele volta a ser metal de novo. Esse cesto de retalho, não. Isso que a gente tem aqui na escola, eu vou ensacar. Pergunto se às vezes as pessoas querem doação ou não, mas geralmente acaba indo pro lixo. Claro que eu tenho um destino certo, né? Que eu dou, eu já falei aqui várias vezes nos stories que eu entrego para uma empresa que faz sacos de boxe, sabe? De luta. E essa empresa enche os sacos com os tecidos que a gente doa. Então é maravilhoso porque não vai parar em nada, né? Pelo menos tem um destino e vai ficar por anos lá servindo nas academias. E aí eu falei, então isso aqui vai tudo pro lixo. Quando a gente coloca isso, gurias, no lixo, a gente não sabe pra onde vai parar. Pode parar num bueiro, pode entupir. Claro, o lixeiro vai lá, recolhe, mas, né? E tem tecidos aqui que não é 100% de algodão. Quando é algodão, beleza, o algodão se desmancha, ok. E quando é tecido sintético, que tem aos montes, aí eu mostro que é o sintético, o cetim, o Oxford, eu faço elas tocarem, tá? Então é uma aula toda de tecido. E aí eu falo, e tecido sintético tem fio de plástico. É bem fininho, por isso que ele é maleável, não é uma chapa de plástico, mas ele é de plástico. E quando é de plástico, nada mais é do que a gente jogar plástico na natureza. Então, quando a gente costura, quando a gente recorta, isso tudo é poluente. Por isso, agora, a gente vai fazer uma atividade e aí eu introduzo e eu mostro que a gente vai usar retalhos e blá blá blá, entendeu? Dessa forma, a gente consegue explicar para uma criança quanto a moda é poluente e o quanto ela, como estilista no futuro, consegue. Deve tentar fazer uma moda o mais sustentável possível, entendeu? E ela fazendo esse pensamento, ela vai conseguir, de repente, fazer uma modelagem que ocupe a maior parte do tecido e não assim, isso aqui saiu fora, sabe? Talvez uma modelagem mais quadrada, que não. Quanto mais arredondado na modelagem, né? Mais sobras tem. Quanto mais quadrado, menos sobra. Por exemplo, se eu pegar 1 metro de tecido e cortar capa de almofada quadrada, eu corto ali um monte de quadrado, eu gerei quase. Eu minimizei, né? Vai sair as aurelas ali, mas o lixo é 0. Então, quando a gente corta um blazer que é todo arredondado, sobra muito mais partes, né? Então, isso prejudica muito mais o ambiente. E isso eu vou explicando muito pra elas, sabe? Essa questão. Aí, como é que a gente faz? Atividade que pode aproveitar. Aí eu falo assim, vocês vão lá na casa de vocês, vão trazer uma roupa velha, porque essa roupa já poluiu, essa roupa já gerou resíduos e já foi para os bueiros. Por isso, a gente não vai usar tecido zerado, né, do rolo. A gente vai usar uma calça jeans para fazer agora a próxima atividade. E aí elas entendem isso, é maravilhoso, as mães amam. Elas dizem, meu Deus, que atividade linda. Minha filha chegou em casa, me contou tudo, eu aprendi, o pai aprendeu e a criança gravou, né, porque... assim a gente tem a certeza que elas aprenderam mesmo, que elas interiorizaram aquele ensinamento, elas levam pro colégio isso depois. Então eu uso assim, vamos fazer um cinto a partir de uma calça jeans. Corta a perna no comprimento, assim, ó. Vamos fazer um cinto pra vocês. Vamos fazer com casa de botão, sabe? Todo colorido, isso é lindo. Vão fazer uma boneca que vai comer o seu lixo. Então, o corpinho da boneca não dá pra fazer 100%, porque o rosto da boneca não dá pra encher de tecido, senão ela fica toda... Ai, fica estranha e dá pra ver as cores, né? Tem que ser daí o enchimento, aquela fibra branca. E o corpinho, que a roupa cobre, a gente enche
com tudo que sobrou dos cortes do vestido, né? Do arredondamento da cabeça, essas coisas todas. Certo? Deixa eu ver o que vocês falaram. Já tenho que começar a encerrar essa live, gurias. Falta 4 minutos. Vão escrevendo aí rápido as dúvidas, porque senão o Instagram vai me cortar aqui. Sou virginiana perfeccionista e não ser é um exercício grande. Faço design de moda aqui em Pelotas. Meu desejo futuro é dar aulas e junto ter um coworking de costura. Que maravilhoso! Que lindo! Eu chamo o coworking de costura aqui na Estilizou de co-sewing. É um espaço de co-sewing, que as pessoas podem vir, pagam uma taxa e usa tudo que a gente tem. Usa todas as máquinas ali, usa a mesa de modelagem. Sobra tecido no fazer e muitas fast fashion descartável que se usa pouco e vira resíduo. É isso mesmo. Chique, santa agulha, vai com fé, a ideia é ótima. Então tá, meninas. Vou encerrar aqui, porque senão ele vem e ó, a gente fica com um corte brusco no vídeo, fica muito feio, tá bom? Vão lá no Insta, aliás, vão lá no YouTube. Quem assistir tudo, escreve pra mim, me dá esse feedback, porque eu gosto muito, tá? Quem tá assistindo por aqui pode ser o feedback pelo Insta mesmo, não tem problema. Eu recebo a mensagem igual. Eu prefiro quando é lá no YouTube, né? Porque assim aí fica registrado. Aqui a gente se perde, no YouTube fica pra sempre. Tá? E vocês podem encaminhar essa live, né? Clica no aviãozinho que tem aqui, encaminha pra uma amiga costureira, pra quem vocês pensariam em talvez ter sócia, ser sócia, né? Ter uma sociedade, tá? E pensem aí do Ninja da costura, que está com desconto de 90%. E quem gostar muito, vale a pena adquirir o Ninja das Bainhas, que é um curso bem direto ao assunto, para se especializar em reformas e essas coisas. E eu tenho certeza, esse curso é bem transformador e tá com um precinho bem bom, R$ 68. Tá bom, meninas? Beijos!